Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma notícia que pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo de como você veja a coisa, né? Assim, eu esperava mais, né? Mas infelizmente o que a gente tem é isso daí. O Eduardo Tagliaferro disse que vai falar, que vai abrir a boca, que vai contar tudo que ele sabe. Mas ele disse que não vai fazer isso agora. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Hoje foi aquela reunião, lembra que a gente falou um tempo atrás, quando estourou esse escândalo, que o cara estava sendo ameaçado, que saíram as mensagens dele lá na Gazeta do Povo, então estava dizendo que eu tenho medo de falar, se eu falar eu morro, não sei o que lá, enfim, vazaram as informações, né, do Eduardo Tagliaferro. Para quem não lembra, o Eduardo Tagliaferro é o auxiliar do Alexandre de Moraes lá no TSE, que era o cara que era encarregado de elaborar os dossiês, né, que a gente viu lá na Vaza Toga, aquela coisa toda absurda que tinha ali. E no final das contas, hoje aconteceu a audiência no Senado para que seria a oportunidade dele falar, né? Ele disse que não vai falar agora, ele foi convidado, ele não era obrigado aí, ele não tinha sido intimado, mas ele negou esse convite, ele não foi, então a comissão do Senado ouviu o Glenn Greenwald, ouviu também o Sérgio Tavares, mas não ouviu as duas peças principais da coisa, que era justamente o Tagliaferro e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes também não foi, né? Mas o Alexandre de Moraes todo mundo imaginava que não iria mesmo, né? A questão toda era o Eduardo Tagliaferro que teria essa oportunidade de falar as coisas agora. Vamos entender o que aconteceu. Por um lado, é chato, porque já poderia ter acontecido hoje isso, por outro lado, dá alguma esperança de que ele vai falar o que ele sabe em algum momento. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Rumo aos 700 mil, segue aí galera, Paulo Cogos para Novo Papa já e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Tagliaferro está dizendo que no momento oportuno dará respostas que o Senado precisa. Então a gente falou alguns dias atrás que o pessoal do Senado se organizou, um gol de placa, isso daí, muito bacana, e chamou essa reunião lá na Comissão de Segurança Pública para entender o que estava acontecendo, porque lembra, teve uma matéria na Gazeta do Povo em que o próprio Eduardo Tagliaferro se dizia ameaçado pelo Alexandre de Moraes, né, vazaram algumas mensagens dele com na verdade, uma mensagem depois daquele caso da Vaza Toga, né? A Vaza Toga, vocês lembram aquela série de reportagens do Glenn Greenwald falando sobre como que funcionava o gabinete de identificação de fake news lá no TSE, e a gente viu que era um absurdo, né? Uma coisa totalmente antijurídica. Era o Alexandre de Moraes que mandava, não, faz um dossiê sobre fulano porque eu quero punir fulano, né? E aí o Eduardo Tagliaferro era o cara que fazia o dossiê, que fazia buscas lá para achar alguma coisa, elaborava um documento e depois dizia que fontes geraram esse documento aqui, anônimo e não sei o que lá, né, denúncias anônimas foram a base para esse documento, quando a denúncia não era anônima, era o próprio Alexandre de Moraes que pedia o dossiê já para condenar as pessoas, e o caso mais clássico era contra a Revista Oeste, né, em que o cara pedia para ele, não, que a gente quer um dossiê sobre a Revista Oeste, ele quer proibir a Revista Oeste. E aí o Tagliaferro fala, poxa, mas eu não encontrei nada demais, só tem ali reportagens mesmo, não tem nada ali. E o outro juiz lá, o Ayrton, fala que não, seja criativo, pegue uma opinião mais ácida, umas coisas totalmente absurdas, né? Olha só, isso é como funcionou a censura do TSE durante as eleições. Isso foi durante as eleições de 2022 e logo depois, né? Ou seja, foi assim que funcionava a coisa, né? E a gente já sabe que é assim, porque toda censura é meio ridícula mesmo, né? Censura é uma coisa que na sua natureza é ridícula. Então se você procura um pouco mais, você sempre vai chegar nesse tipo de coisa. Esses institutos de checagem de fatos também é igualmente ridículo. Eles pegam as coisas conforme o nariz esquerdista deles diz, né? E saem fazendo checagens totalmente ridículas. A censura, por definição, é ridícula, né? Enfim, isso foi um caso que foi um escândalo e que eu tenho certeza que a história dará a dimensão completa disso no futuro. Mas por enquanto o STF abafou tudo. O STF falou, não, que não tem nada demais, que tá tudo tranquilo, tudo legal, tudo tranquilo. Um absurdo completo esse caso da Vaza Toga. E aí, o que aconteceu, né? Vazar essas outras conversas depois do Tagliaferro preocupado, a comissão no Senado chamou o Tagliaferro para conversar. Seria uma oportunidade dele se abrir, né, dele falar alguma coisa. Lembra que nesse meio tempo também teve a conversa dele com o Oswaldo Eustáquio, que o Oswaldo Eustáquio gravou lá, em que ele supostamente estava preparando para sair do Brasil, mas depois disse que não saiu, e não está muito claro qual foi a conversa, o que aconteceu ali, né? Não temos muita novidade sobre isso daí, né?
Enfim, o Tagliaferro não foi na reunião hoje. Então esse é o lado negativo da coisa. Não é uma notícia 100% boa. Ele poderia ter ido hoje e poderia ter falado as coisas hoje, porque ele estaria lá no Congresso, estaria com proteção e coisa e tal. Ele não falou. Mas ele mandou um recado aqui, ó. A Comissão de Segurança Pública ouviu nessa quarta-feira, dia 30, os jornalistas Glenn Greenwald e Sérgio Tavares, que criticaram o ministro Alexandre de Moraes. O assessor de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, havia sido convidado e não compareceu. O próprio Alexandre de Moraes também havia sido convidado, mas não compareceu também. Mas o Alexandre de Moraes a gente sabia que ele não ia comparecer, né? Isso aí não teria como. Agora, o que tem de interessante? O Eduardo Tagliaferro mandou uma mensagem para o Alan dos Santos. Então tá aqui no canal do Alan dos Santos, da revista Timeline. Eu vou tocar para vocês aqui o aviso. Olha só. Alan dos Santos, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tá? Aqui é o Eduardo Tagliaferro. Eu quero agradecer pelo convite, pelos contatos, tá? Dizer para você que nesse momento eu estou em silêncio, eu estou recluso, estou pensando muito na minha segurança, da minha família, e que já estou aqui pensando bem disso sobretudo. E que em breve, assim que eu tiver um pouco mais confortável, tudo será esclarecido, todos saberão tudo, entendeu? Eu não acho justo a forma como tem sido tratado as coisas, né? Existe um vazamento de um áudio, não existe vazamento de material algum, então ninguém divulgou nenhum material, porque não tem de material. Eu estou sendo aí perseguido, né, pelo Judiciário, pela Polícia Federal, focando justamente no vazamento de um áudio, né, o vazamento de uma conversa. E não se atentam ao conteúdo vazado, que não foi por mim, né, ao conteúdo vazado, ou seja, é muito mais importante um suposto vazamento do que o teor das conversas, né? Mas em momento oportuno, se Deus me permitir, e assim que eu estiver confortável e seguro, eu estarei me posicionando, e falando e mostrando tudo o que está acontecendo, né? Muita retaliação, muita perseguição. Eu sei que, inclusive, esse meu áudio aqui vai repercutir em uma possível manifestação por parte do ministro Alexandre de Moraes, de forma injusta, mas é assim que se segue, tá bom? Um forte abraço para você, Deus abençoe a todos e um forte abraço ao Brasil. Uau! Ele não estará, então, na audiência, né, onde está o Glenn, onde já falou o Sérgio Tavares, porque ele está se protegendo. Esse é o teor, então, aqui do que está dizendo também a coisa na Gazeta do Povo, que o Tagliaferro, no momento oportuno, dará as respostas que o Senado quer, mas que nesse momento ele não está se sentindo confortável aqui, ó. Ele mandou, além desse áudio para o Alan dos Santos, ele mandou um áudio para o senador Flávio Bolsonaro, que estava lá na audiência, falando o seguinte, olha só, boa tarde a todos, Eduardo Tagliaferro aqui que está falando, queria agradecer o convite recebido através do meu advogado, Eduardo Knutz, infelizmente não pude comparecer por questões pessoais e pela preservação da minha segurança e da minha família, mas no momento oportuno estarei à disposição de todos nessa comissão para que vocês possam fazer as perguntas que desejam e obter as respostas que precisam. Tá ótimo, uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. Os senadores Flávio Bolsonaro e Eduardo Girão, que convocaram a audiência, também convidaram Alexandre de Moraes, que também não esteve lá, né? Então, ou seja, isso aqui é uma coisa que, assim, você pode ver de duas maneiras, né? Uma maneira é dizer que, olha só, ele vai falar, ele está disposto a falar, mas que não vai falar agora. E isso pode ser que demore muito tempo, porque justamente, como ele disse, ele está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. Reparou que ele falou no caso do Alan dos Santos, que ele sabe que o próprio áudio vai gerar a repercussão do Alexandre de Moraes contra ele, né? O mero fato dele ter respondido esse áudio vai gerar esse tipo de coisa, né? Então, realmente é uma coisa triste. A própria comissão lá, a audiência, continuou com o Glenn Greenwald e o Sérgio Tavares falando. O Glenn Greenwald falou, ressaltou mais uma vez que o Alexandre de Moraes abertamente mentiu, que quando saiu a primeira leva de reportagens da Folha de São Paulo, ele falou coisas que as próprias mensagens que ele já tinha desmentiam aquilo, né, sobre, por exemplo, que todos os casos foram aprovados pelo Congresso, pelo plenário do STF, e não foram, então que os casos foram realmente, tinha evidências nos próprios vazamentos que desmentiam
o Alexandre de Moraes, ou seja, já está provado que o Alexandre de Moraes mentiu nessa história. Essa coisa toda está muito crítica para o Alexandre de Moraes, é por isso que ele está nessa correria para conseguir culpar Bolsonaro, punir Bolsonaro, porque ele já está vendo que esse troço é um castelo de cartas que vai ruir muito rápido. Eu vou fazer um outro vídeo hoje ainda sobre a questão do Collor, que abre mais espaço. O pessoal não está prestando atenção, mas o Collor foi condenado inclusive o plenário do STF concordou com o voto do Alexandre de Moraes para a prisão do Collor, mas teve 4 dissidências ali. As duas que você imagina, que é o Nunes Marques e o André Mendonça, mas teve também outras dissidências ali, e a gente vai falar como é que isso faz diferença no final para o Bolsonaro, exatamente porque essa coisa toda virou uma corrida. O Alexandre de Moraes sabe que vai cair, ele sabe que essa coisa não vai se manter em pé. A expectativa dele é que ele consiga condenar Bolsonaro rápido, e aí ele espera que isso vire águas passadas. Não acabou, fato consumado, já está provado o golpe, olha só, a gente provou aqui. Isso não vai acontecer para o bem do Brasil e para o mal do Alexandre de Moraes. Ele vai ter que responder por esses absurdos todos que ele está fazendo. E eu espero que o Eduardo Tagliaferro fale o mais rápido possível. Ele precisa falar, ele precisa passar limpo esse negócio, ou então, o que não se pode descartar essa possibilidade, ele vai estar se colocando do lado do Alexandre de Moraes. Eu entendo que o cara está preocupado com a segurança dele, com a família dele, é óbvio, todo mundo estaria nessa situação dele, né? Mas em algum momento ele vai ter que vestir uma camisa de um dos times nessa história aí.